Graças a Deus. Que o Espírito Santo te use poderosamente. Em nome de Jesus. Aumenta a responsabilidade. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Gostaria de estudar com você um assunto que estava no nosso espírito. Eu vou dar o histórico desse assunto, é bem interessante. A gente estava lá em casa um tempo e a gente prestou atenção em Hebreus. Já pode abrir aí em Hebreus capítulo 6. E a gente viu o comecinho desse texto, algo que é meio que inédito. Pelo menos vou falar de mim, da minha casa. E esse assunto chamou tanta atenção que a gente ficou indignado. A gente falou assim, como que a gente nunca estudou a respeito desse assunto, nunca pegou um livro? Esse assunto é as doutrinas rudimentares. O Moisés, se quiser colocar aí, eu vou, para auxiliar a gente, vamos colocar esse slide. Eu sou o único doido dessa igreja que faço isso, né? Mas amém. É o jeito que Deus tem dado para mim e a gente vai avançando com isso. E esse assunto é um dos assuntos da doutrina rudimentar. Todos acharam Hebreus capítulo 1, capítulo 6, versículo 1? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Diz assim, ó, sendo assim, considerando conhecidos ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução acerca dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Seguimos, pois, avantes, e se Deus permitir, faremos isso. Então, esse assunto aqui que nós podemos entender um pouquinho, fazia parte da teologia da igreja primitiva. E esse assunto aqui nos chamou a atenção e a gente falou, não, a gente precisa parar para estudar um pouco sobre esse assunto. E a gente levou esse assunto à equipe da Escola de Ministérios, né? Nós temos 4 pessoas no apoio, mais eu e a Joelma, e ficou certinho 6 doutrinas. E na sexta-feira passada a gente estava já estudando e a gente marcou lá em casa um momento e a gente ficou das 10 até as 10 estudando sobre esses assuntos aqui, cada um trouxe um tema. E ficou para mim esse tema, e o pastor me ligou ontem à noite, falei, eu vou aproveitar isso aqui, que de hoje para amanhã já fica um pouco corrido para a gente estudar. Então eu peguei esse assunto aqui e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho a respeito deste assunto, que é a doutrina do arrependimento de obras mortas. Amém? Então vamos lá. Eu queria começar o que significa exatamente esse arrependimento de obras mortas. Peguei algumas versões aqui bíblicas, somente esse termo. Então, a versão católica ela vai falar renúncia ao pecado, a versão, o livro, vai falar o arrependimento do pecado e das obras mortas, a versão NVI, bem conhecida da gente, vai falar assim, arrependimento de atos que conduzem à morte, a versão King James atualizada vai falar arrependimento de atitudes inúteis que conduzem à morte. Então, essas versões elas vão já fazer algumas variações e a gente já começa a entender um pouquinho a respeito disso. Peguei o dicionário Strong e aí peguei palavra por palavra. Arrependimento significa metanoia, significa mudança de mente. Obras, arrependimento de obras, então a obras vem do grego ergon, que significa negócio, serviço, aquilo que ocupamos, alguma tarefa. E mortas, aparentemente vem da raiz nekos, mas vem do termo grego nekros, que é destituído de vida porque devotou-se ao pecado. Então, resumindo isso aqui, a gente poderia fazer uma frase, eu tentei fazer uma frase com tudo isso aqui que eu fiz um resumo, diz assim, mudar nossa mente e atitudes, deixando de fazer tarefas ou coisas que são destituídas da vida de Deus, fazendo coisas virtuosas. Amém? Então, vamos um pouquinho mais adiante,
pegando na Bíblia, nós vemos que houveram algumas histórias de arrependimento que foram ineficazes. Nós vemos o caso de Judas. Judas, ele se arrependeu, teve um remorso, e essa palavra, ao invés daquela palavra que a gente viu lá, esqueci o nome aqui metanoia. Em vez dessa palavra metanoia, no original está metalomelomai, significa ficar preocupado, ficar triste com aquela história, mas não houve um arrependimento. Então, o que aconteceu? Judas vendeu Jesus por 30 moedas e logo ele foi se matar. Nós vemos que não houve um arrependimento, uma mudança. Nós vemos também o caso de Esaú. Esaú, ele teve um momento que ele estava com fome. Hoje foi falado de fome aqui. Aquela fome dele estragou toda a sua vida, todo o seu futuro. E ele, por uma fome, ele vendeu a sua primogenitura, não soube se conter, e aí ele entregou para o seu irmão. E nós vemos que não houve espaço depois para arrependimento. Então, ele teve um arrependimento, mas não teve tempo, não teve como mais voltar atrás daquilo. Então, arrependimento, por essas histórias, nós já vamos aprendendo um pouquinho. Nós temos um exemplo bem lindo na Bíblia, o exemplo de Nínive. Nínive foi um povo que era muito mau, um povo perverso, não conhecia a Deus. E Deus enviou o profeta Jonas. Jonas, ele disse que não ia, acabou indo por uma pressãozinha de leve, ficou só um pouquinho morto ali no ventre do peixe, e aí depois ele foi para Nínive e entregou aquela mensagem. Só que eu acredito que Jonas, ele não tinha nenhum propósito de fazer o povo se converter, ele simplesmente estava entregando um recado e ponto final. Aquele povo entendeu o recado de Deus, e quando eles entenderam, eles tiveram uma postura, que essa postura eu já quero trazer como exemplo para cada um de nós. Eles arrancaram a sua roupa, colocaram roupas de pano, jogaram cinza na sua cabeça, fizeram um jejum por 3 dias. Quem fez esse jejum? Do rei ao servo, da mulher até o homem, dos animais até todas as pessoas. Todas as pessoas foram colocadas nesse jejum de 3 dias, se arrependeram. E a Bíblia diz que Deus, ele perdoou aquele pecado e aconteceu que eles não morreram, Deus deu vitória para eles. E acredito eles que eles foram salvos, não simplesmente a salvação física daquela cidade, mas eles foram salvos espiritualmente também, porque a Bíblia diz que Nínive vai se levantar e vai julgar outras nações. Então nós entendemos que aquele arrependimento foi um arrependimento sincero, um arrependimento que veio da parte de Deus. Nós temos um outro exemplo de Davi também. Davi foi um homem que a Bíblia fala que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Apesar de ele ter pecado gravemente perante Deus, ele teve alguns pecados que foram sucessivos. Ele cobiçou uma mulher, ele adulterou com ela, depois ele tentou encobrir o seu pecado, viu que não dava e bolou um plano para matar o esposo dela, que era o seu soldado fiel. Depois disso, nós vemos que ele morreu, mas ele aparentemente estava tranquilo. Deus mandou o profeta Natan até ele, disse que contou uma parábola e ele foi pego naquela parábola e Deus deu um juízo sobre ele. Sobre aquilo, ele se arrependeu, ele caiu em si, só que teve uma consequência, foi um problema com o seu filho, fruto daquele adultério. O seu filho, Deus disse que ele ia morrer. Deus fez, Davi, ele entrou em um propósito de jejum, se quebrantou, chorou, buscou a Deus, não teve jeito, Deus levou o seu filho. Depois ele teve um momento que ele foi, pelo seu próprio filho traído, teve que sair fugido, as suas mulheres, ou seja, teve uma consequência muito grande em cima daquilo. Porém, ele mesmo assim, ele continuou humilde, se arrependeu, ele teve postura de mudança, de transformação, e Deus restituiu novamente o reinado a Davi e deu a vitória para ele. Então, nós podemos entender que o arrependimento lá no Antigo Testamento, também no Novo, ele tem algumas características, já que a gente já vai vendo aqui. Nós vamos ver também o termo das obras mortas. Arrependimento
de obras mortas. Vamos entender um pouquinho o que a Bíblia fala a respeito de obras mortas. As obras mortas, elas têm alguns nomes na Bíblia. São coisas que nós precisamos tirar, são coisas que são destituídas da vida de Deus. A Bíblia fala que a respeito das obras mortas com alguns nomes de pecado, né? Esses nomes de pecado, nós vamos ver aqui maldade, iniquidade, transgressão, injustiça, impiedade, iniquidade, desobediência, cada uma com as suas características, delitos. Então, esses nomes de pecados, eles têm em toda a Bíblia esse contexto, cada um enviesa para um lado, e a gente precisa compreender o que a Bíblia fala a respeito de pecado, e é importante a gente entender para que a gente possa compreender praticando, ou seja, colocando como meta a nossa própria vida. A Bíblia fala que nós não devemos julgar as pessoas, mas julgar a nós mesmos. A origem do pecado, ela teve a origem lá no céu, quando houve a rebelião de Satanás. Depois de algum tempo, Deus fez a terra. Quando o homem já estava instalado nela, Satanás tentou. A Bíblia diz que o homem, ele pecou, e pelo seu pecado todos pecaram, e afastados estão da glória de Deus. Então, o que a gente pode entender? Tudo que não provém da fé é pecado. Está lá em Romanos 14, 23. E por que tudo que não vem de fé é pecado? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Da mesma maneira que as nossas obras sem a fé é pecado, a fé também sem as obras também é pecado. Então é importante que a nossa fé esteja misturada com as nossas obras, para que nós possamos estar numa posição agradável a Deus. É um estudo bem comprido, eu vou tentar dar um bom resumo nele aqui. Já falamos das listas do pecado, e eu quero falar de um outro tipo também de pecado, a preguiça. Mas a preguiça não simplesmente de nós estarmos dormindo, como diz aquele texto lá em Provérbios, vai ter com a formiga o preguiçoso. Mas eu quero falar da preguiça num sentido espiritual, que seria de não se esmerarem para fazer o bem, de nós não estarmos dedicados em buscar a Deus, se ocultar em momentos necessários. A gente precisa entender que a preguiça também é desistir de ajudar as pessoas. Essa preguiça espiritual, que lá em Tiago fala, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, é importante que a gente entenda que surgiu a oportunidade de você fazer o bem, e o maior bem que nós podemos fazer é anunciar a palavra de Deus. É lógico que nós devemos atuar em todas as áreas sociais, nós devemos atuar na área da alimentação, quando uma pessoa precisa de um conselho, mas nós vemos que o mundo ele tem uma carência muito grande. E o que acontece? Muitos de nós nos ocultamos quando vemos a necessidade daquela pessoa conhecer a Jesus, obter uma palavra de fé, e nós nos damos uma de cristão 007, nos ocultamos, falamos, não posso falar isso aqui, porque talvez a pessoa vai me identificar como cristão e eu não tenho um comportamento tão bom assim. Então, essa preguiça espiritual ela deve ser vencida, né? Não somente a preguiça física, ela é meio que óbvia, né? Não quero falar sobre isso agora. Mas, deixa eu falar que eu esqueci aqui também, a lista sobre os pecados. Toda a Bíblia ela é pautada para ser um manual da nossa fé. De Gênesis a Apocalipse, tudo que está na Bíblia aponta para Cristo como um exemplo para nós cristãos. Então é importante a gente entender o viés da Bíblia. A Bíblia não é somente um livro histórico, mas ela aponta para Jesus, trazendo um caminho para cada um de nós. E a Bíblia ela traz várias listas a respeito de pecados. Várias listas a respeito do que nós não devemos fazer, a respeito de comportamento que nós devemos fazer. Então é importante que você tenha contato com a palavra de Deus. Aqui no meu estudo, se você quiser uma cópia disso, eu posso liberar sem problema nenhuma. Eu tenho uma lista de 103 pecados diferentes dessas listas.
Esses 103 pecados, eles ditam o comportamento de nós cristãos. Ele diz aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós não devemos fazer. Vou citar a última lista da Bíblia. Está lá em Apocalipse 22, e o versículo 14. Diz assim: bem-aventurado todos os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito da árvore da vida, e podem adentrar na cidade através dos seus portais. No entanto, ficarão de fora os cães, os bruxos, os ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Amém? Então essa é a última lista que nós encontramos na Bíblia, a respeito daquelas pessoas que vão herdar a cidade santa e as que não vão estar entrando na cidade santa. Quero falar um pouquinho também a respeito da importância do arrependimento. A importância do arrependimento, ela evita a morte eterna, porque à primeira instância nós reconhecemos que nós temos um Salvador. Esse Salvador, ele se chama Jesus Cristo. E quando nós entramos a esta graça, que nós somos anunciados a Jesus, nós reconhecemos que nós somos pecadores, logo nós entramos, nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus. Esse arrependimento do nosso passado, ele vai evitar a nossa morte eterna. Ela é necessária, ela é um padrão necessário para entrar no reino de Deus. Ela vai trazer o perdão sobre nós, ela vai nos purificar, e aí nós podemos ter acesso ao reino de Deus. A outra coisa que nós podemos entender também, que o arrependimento é o desejo de Deus para cada um de nós. Cito 2 Pedro 3:9, que diz assim: Deus não quer que ninguém experimente a morte espiritual da separação de Deus do inferno. Não sei, isso aqui é só tradução, deixa eu pegar aqui na Bíblia. Abra comigo lá, 2 Pedro, capítulo 3 e o versículo 9. Está lá no finalzinho da Bíblia. Que diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Amém? Então o desejo de Deus para nós é que nós sejamos pessoas arrependidas do pecado. Outra razão é que Jesus veio para isso. Jesus, ele, olhando lá do céu, viu que não havia nenhum justo sequer. Então, através de um sacrifício perfeito, Jesus, foi nos dado essa oportunidade de sermos justificados. E essa justificação, ela entra através do arrependimento. Bom, entendemos tudo isso, que as pessoas que precisam do arrependimento, em primeiro plano, são aquelas pessoas que não conhecem a Jesus. Elas entram na fé, elas entram nos caminhos do Senhor, se filiam a uma igreja, estão junto de uma família cristã, e esse é o primeiro processo. Mas será que o cristão, ele deve se arrepender ou deve simplesmente pedir perdão pelos seus pecados? Vamos aprofundar um pouquinho mais para nós. Nós vemos nessas igrejas, lá na carta, em Apocalipse, a carta às 7 igrejas, e vemos que aos coríntios, o próprio Jesus mandou eles se arrependerem. Também os crentes em Efésio, em Pérgamo, em Sardes. Nós vemos que a questão do arrependimento, ela não é simplesmente para a entrada, mas é também para a permanência. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. A Bíblia diz, voltando aqui. A Bíblia diz lá nessa carta: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, cada um de nós que temos esse acesso ao Espírito Santo, nós precisamos ouvir a sua voz. Nós precisamos entender, porque lá nesse momento,
Temos certeza que tinha pessoas que não queriam ouvir, não queriam prestar atenção naquilo que Deus estava falando. Gravei essa palavra aqui para a gente poder entender a importância do arrependimento, a misericórdia de Jesus, de Deus, e o arrependimento nós só temos neste mundo. É importante a gente ter muita noção disso. Porque a misericórdia de Deus e o arrependimento é para esse tempo, para este momento em que nós vivemos. É por isso tão importante a gente entender, quando a gente acorda, a gente respira, a gente tem a oportunidade de dar um abraço em alguém, experimentar um café da manhã, experimentar o passarinho ouvindo, o passarinho cantando e ouvindo esse passarinho. Esses dias eu estava tão doente, eu não sei exatamente o que estava acontecendo comigo, já tinha uns meses, já estava assim, parece que eu estava me arrastando, eu vivia assim me arrastando, fraqueza, estava com uma tendinite na mão, não conseguia fazer serviço, não conseguia fazer nada, só estava quase que, dormia mais do que o necessário, e uma doutora dessa casa me receitou uma injeção, e aí eu comprei a injeção, tomei, no outro dia, eu já estava outro, no outro dia, o dia estava nublado, mas eu enxerguei colorido, no outro dia, eu já estava conseguindo ter um bom humor, porque, né, até já pedi perdão para todo mundo, então é claro, eu posso falar aqui, não tem problema. Eu estava tão chato, que nem eu estava me aguentando mais. Eu estava brigando com todo mundo lá em casa, estava um negócio feio. Então, a oportunidade de nós termos vida, de nós termos saúde, é aqui nesse mundo. E por mais que nós estejamos doentes, por mais que nós estejamos com a nossa vida com dificuldades, com problemas financeiros, com problemas na família, com problemas com alguém, com problema em qualquer situação, na saúde, nós precisamos entender que todos os dias que nós temos nessa terra é uma oportunidade de termos a misericórdia de Deus e de nos arrependermos daquilo que nós temos feito de errado. Então, assuma todos os dias como uma bênção de Deus para a sua vida. Assuma o fôlego de vida como uma bênção de Deus para você. Porque a Bíblia fala que Lázaro, ele estava lá no seio de Abraão, e o rico estava do outro lado, com um desejo de molhar, de que alguém molhasse o dedo na ponta de um pouquinho de água e refrescasse a sua língua. Ele não tinha mais alegria, ele não tinha mais felicidade, ele não tinha mais os banquetes, ele não tinha mais os funcionários ao seu favor, ele não tinha mais o seu palácio, ele não tinha nem Lázaro perto dele. Porque a oportunidade dele já tinha passado. E é assim a nossa vida. Ontem, eu tinha 1 ano de idade, eu não me lembro disso, é lógico, você também não. Mas eu tinha 10 anos, eu me lembro. Ontem eu tinha 15 anos, eu me lembro dessa fase rebelde que eu passei. Eu fiquei fora da igreja, fiquei bocudo, e depois Jesus me trouxe, através da sua corda de amor, e me trouxe ao seu reino de novo. E eu me lembro que eu tinha 20 anos, casando. Eu lembro que eu tinha 23 anos com as minhas filhas bem pequenininhas, hoje já estão no meu tamanho. Hoje eu tenho 38. O tempo passa muito rápido. Então a misericórdia de Deus e o arrependimento é para esse tempo. Aproveite cada oportunidade que você tem. Um outro tópico aqui. O que leva os homens ao arrependimento? Vou passar aqui rapidinho para a gente entender. A bondade de Deus, ela nos leva ao arrependimento. Outra coisa que nos leva é a pregação, é a repreensão. É importante que você possa ter bons ouvidos para ouvir a pregação e para ouvir uma repreensão. Ouça as pessoas que estão perto de você. Ouça a Bíblia, ouça o seu pastor, ouça as pessoas que gostam de você e que dizem que você precisa mudar em alguma coisa. Outra coisa que nos leva ao arrependimento é o chamado de Cristo. A presença de Deus, em algum momento, ela te atraiu
até o centro da vontade de Deus. Outra coisa que nos traz a presença de Deus é o próprio Pai. Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Outra coisa que nos atrai a esse arrependimento é a tristeza segundo Deus. Entenda que a tristeza segundo Deus, ela não é aquele arrependimento, aquele remorso que teve Judas. A tristeza segundo Deus é aquilo que é a própria consciência nossa nos dizendo: você precisa mudar, você precisa melhorar. Quando você faz alguma coisa e sabe que você se sente mal com aquilo, que não é bom, você viu que deu uma mancada naquilo, que você foi grosso, que você falou alguma coisa que não foi legal, que você deu uma fechada no trânsito, que o Espírito Santo no exato momento, já te deu um alerta. Então essa tristeza, é importante a gente dar uma atenção a ela. E o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo, eu quero ler um texto com vocês, que está em João 16, diz assim: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, Jesus estava dizendo isso, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. O Espírito Santo, ele foi dado para a igreja, para que traga esse sentimento, essa consciência cristã, para que nós possamos entender aquilo que nós estamos fazendo, a direção que nós vamos dar. Então, o Espírito Santo, ele nos leva a uma coisa que a Bíblia fala lá em Romanos, que é a lei do Espírito e vida. E esse é o ponto-chave dessa pregação, de tudo que você ouviu aqui. Se você esquecer, eu gostaria que você lembrasse deste tópico, dessa pregação. A lei do Espírito e vida. O que seria exatamente essa lei do Espírito e vida? Essa lei, ela nos fala sobre sermos guiados pelo Espírito Santo através de um testemunho interior em direção à santidade, uma vida sem pecado, em direção às situações corretas e a responder perguntas de uma maneira que nós depois não vamos nos arrepender, e etc. Esse testemunho interior é o que todos nós devemos dar ouvidos. Esse testemunho interior, ele é a voz do Espírito Santo em cada um de nós. Esse testemunho interior, ele vai te orientar a respeito do que você deve fazer ou daquilo que você não deve fazer, antes mesmo de você decidir ou colocar a mão. Esse testemunho interior, ele vai te orientar a respeito daquilo que você precisa fazer, sem ninguém estar apontando aquilo que você vai fazer, aquilo que você não vai fazer. Esse testemunho interior, ele é muito além do que não faça, não toque, não prove, não haja, não faça assim, quando alguém vem de fora falando para você. Tem pessoas que têm resistência quando alguém dá direção. Tem pessoas que estão talvez birrado com alguém, talvez com alguma... Não vão com a cara de alguém, quando alguém fala, ó, faz isso, ele faz totalmente ao contrário, só para pirraçar. Mas esse testemunho interior é uma voz irresistível, é uma voz que ela vai trabalhando na sua vida, pouco a pouco. Só que é importante nós darmos ouvido a essa voz do Espírito Santo. Essa lei é um relacionamento pessoal com o próprio Deus vivo. Nós devemos obedecer às suas direções. Para quê? Para que a gente possa desfrutar da intimidade do Espírito Santo, para que a gente possa desfrutar da comunhão, da alegria, do poder, da santidade, do amor, da paz. O contrário também é verdade. Se você negligenciar essa voz, você vai estar em rebelião ao próprio Espírito Santo. Aquele que deveria ser o seu amigo, ele vai ser o seu inimigo. Aquele que deveria te ajudar, ele vai fazer com que você
acabe tendo algum problema para você se lembrar. Porque o Espírito Santo, ele fala conosco, ele nos orienta, ele nos direciona, mas o Espírito de Deus também, se nós negligenciarmos, se nós se tornarmos inimigo dele, ele permanece na posição dele, e quem é mais forte? O Espírito Santo ou nós? O Espírito Santo ou nós? Amém. Então entenda outra coisa a respeito desse testemunho interior, dessa lei do Espírito e vida. Deus, na sua ciência, ele já tem um padrão. Sim ou não? Deus, a Bíblia fala a estatura do varão perfeito. Essa estatura do varão perfeito é um modelo. Nós poderíamos até entender que esse modelo é Jesus. Esse modelo de estatura perfeita somente pode ser exemplificado com Jesus. Nós podemos ter muitas pessoas aqui na terra a qual nós podemos espelhar atitudes. Olha, aquela atitude, nossa, é uma pessoa de Deus. É uma pessoa que eu posso copiar, isso deu certo na vida dela. Mas certamente, algum errinho ou outro, se a gente conhecer essa pessoa 100%, a gente vai ver que ela possui. Se você conhecer você vai ver que eu tenho muitos erros. Minha esposa que o diga. Mas se você olhar para Jesus, você não vai ver nada de imperfeito. Você não vai ver nada de erro. Então ele é o modelo de todo cristão. E esse modelo, Deus já tem. Só que imagine que você, comparado a Cristo, eu comparado a Cristo, temos N defeitos. N defeitos. E o Espírito Santo, que ele habita dentro do cristão, ele está constantemente te lembrando, não faça isso, não faça aquilo. Só que ele, às vezes, muitas das vezes, trata com uma coisa por vez. E quando você negligencia aquilo que o Espírito Santo fala, não faça, quando aquilo que o Espírito Santo diz para você, não age assim, quando aquilo que o Espírito Santo fala para você, ore agora, ore mais. Quando você negligencia com uns detalhes que o Espírito Santo, dessa voz interior, fala com você, você vai estar interrompendo o processo da santificação. Você vai estar interrompendo o processo do arrependimento de obras mortas. Aquilo que era para caminhar na sua vida, não vai caminhar mais. Aquilo que era para você dar um próximo passo em rumo a outra coisa, não vai acontecer. Porque você está interrompendo esse processo, esse caminho da santificação. Por isso essa lei do Espírito e vida é para você ouvir e obedecer. É para você ouvir e ser dirigido. É para você ouvir e andar nesse caminho. Porque toda vez que interrompemos esse processo, nós somos interrompidos na nossa caminhada espiritual. E incorremos em dois erros. Incorremos em ficar impedidos naquele momento de crescer espiritualmente, ou mesmo até de herdar o reino de Deus. Então, entenda que esse processo é importantíssimo. É importantíssimo na nossa vida cristã. A Bíblia diz, em Provérbios 4:18, entretanto, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quando o cristão ele dá ouvido à voz interior, ele vai brilhando mais e mais. A intensidade do brilho de cada cristão é perceptível no mundo espiritual, por Deus, e pela parte ruim também no mundo espiritual, pelos demônios. Tem um outro versículo, Efésios 5:17, que diz assim: pelo que não sejais insensatos, mas procurai entender qual seja a vontade do Senhor. Esse versículo ele é fundamental na nossa vida cristã. É importante nós ouvirmos a palavra de Deus. É importante nós recebermos a direção de Deus. Mas é importante nós termos essa liberdade, essa intimidade, essa maturidade de perguntar para Deus. Tudo o que você faz, Deus, essa minha posição na empresa, Deus, eu vou para aqui ou eu vou para lá. Deus, essa roupa está boa em mim? Deus, meu cabelo está bom assim? É importante você ter essa intimidade com Deus. Não é o pastor que deve chegar para você, irmã.
por favor, faça assim. Pode até ter esse conselho, mas a voz interior, ela é muito mais importante. Ela é relacionamento com Deus. Você precisa ter relacionamento com os homens? Precisa. Mas você precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo. Amém ou não amém? Quando nós deixamos a nossa carne, os pensamentos e os desejos enganosos nos guiarem, nós saímos do caminho para seguirmos o nosso próprio caminho. Nós não se submetemos a Deus, mas na nossa mentalidade carnal, somos inimigos do seu Espírito, não podendo agradar, morremos e não pertenceremos a Ele. Por isso é vital, de vital importância que a gente ouça a voz do Espírito Santo. Essa é a lei do Espírito e vida. Porque existe também, o contrário também é verdade, a lei da carne e da morte. A inclinação, a Bíblia diz, a inclinação da nossa vida para a carne, para os desejos carnais, isso é morte espiritual. Então essa lei do Espírito e vida é a lei que te leva além da religiosidade. Sabe, a religiosidade, ela vai te dizer assim, não faça isso, não toques, não proves. Mas a lei do Espírito e vida, ela numa voz sutil e suave, ela vai dizendo para você, ande neste caminho, não faça isso, não pense assim, gaste o seu tempo nisso. E você, não adianta se fingir desentendido, porque você sabe quando Deus está falando com você, sim ou não? Então ouça essa voz quer te levar a um caminho da perfeição. Essa voz quer te fazer você ser próspero. Essa voz quer te fazer você chegar aos céus. Essa voz quer fazer de você uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas por que? Essa é a minha pergunta para mim mesmo. Por que nós cristãos, somos tão resistentes à voz do Espírito Santo? Porque nós cristãos somos tão rebeldes a essa voz. Porque nós cristãos, que temos este caminho de vida eterna, não entramos por ele. Essa pergunta eu faço para você, eu quero que você leve para a sua casa. Quero falar do panorama da igreja primitiva. E para falar do panorama da igreja primitiva, eu quero usar o texto de Atos, capítulo 2, versículo 22, que diz assim: Israelitas, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós, por meio de milagres, feitos portentosos e muitos sinais, que Deus, por meio dele, realizou entre vós. Como vós mesmos sabeis, este homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram, pregando-o numa cruz. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços de morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E com muitas outras palavras, dava o seu testemunho pessoal e os encorajava proclamando: sede salvos dessa geração que perece. Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados. E naquele mesmo dia juntaram-se a ele cerca de 3.000 pessoas. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha o perfil da igreja cristã primitiva. Perseveravam nos ensinos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. Perceba se nos nossos dias não temos muitos cristãos sem temor mais, sem respeito mais à palavra de Deus. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Amém? Nós vemos esse perfil de
milagres, esse perfil de postura cristã, esse perfil de uma igreja sadia, uma igreja saudável. E agora não estou falando da igreja Nasci para Deus, nós falamos de um panorama da igreja dos nossos dias, sem pensar em placa, mas pensando em um povo. A igreja moderna, qual é o padrão da igreja moderna? Eu entendo, observando, olhando para alguns tipos de cristão, longe daqui, de outras igrejas, de outras denominações, muitos cristãos, eles assumiram pecados de estimação. Eles entendem que pecar e pedir perdão, sem um abandono da prática, eles serão salvos. Muitas pessoas assumem esse tipo de comportamento. Em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz: aquele que confessa e deixa, o detalhe é esse, faz toda a diferença, alcança a misericórdia. Mas aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Nós precisamos ter uma postura para com o pecado radical. O pecado, ele pode te custar mais do que você imagina. Se Davi tivesse ciência daquilo que iria acontecer com ele, tenho eu certeza que ele jamais pecaria daquela maneira. Ele pensaria milhares de vezes antes de fazer. Mas nós temos o exemplo. Hoje muitos cristãos, eles estão moldados com o mundo. Romanos 12 foi lido hoje pela manhã. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não se amolde com o sistema deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que nós possamos experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Entenda que o que distingue, tem pessoas que não distinguem mais o que é pecado, o que é santo, o que é profano, o que é santo. A Bíblia diz em Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito. A santificação vem de Deus, mas conservar isso depende de mim e de você. A Bíblia diz que nós devemos nos conservar íntegros, integralmente, todo o nosso espírito, toda a nossa alma, todo o nosso corpo. Se tem muitas pessoas que dizem que Deus só quer o coração, pode até ser, porque do coração procede todas as intenções, do coração procede todas as coisas. Então, se você acredita que Deus só quer o coração, então você vai ter que dedicar toda a sua vida, você vai ter que dedicar todos os seus pensamentos, todas as suas emoções, todo o seu desejo, toda a sua vontade. E aí, lógico, você vai ser todo de Jesus. Amém? Então, nós precisamos ter este viés, ter essa ideia daquilo que Deus quer de nós, daquilo que Deus pede de nós. O cristianismo não vai te custar só 2 horas para você de domingo. O cristianismo, Deus quer tudo de você, toda a sua vida. Lá no serviço, Deus quer você íntegro. Lá na faculdade, Deus quer você. Aonde você estiver, a Bíblia diz: vós sois a luz da igreja, vós sois a luz do mundo. Nós precisamos dar a nossa luz aonde nós estivermos. Então entenda que nós precisamos fazer de cada um de nós um instrumento de Deus. Nós precisamos, a partir de nós, um avivamento pessoal. Nós buscamos, às vezes, ideologicamente, um avivamento da igreja, sim ou não? Nós buscamos assim: poxa Deus, quando vai acontecer aquele avivamento, aonde todos vão falar em língua, pular, falar em mistério, um vai pôr a mão na cabeça do outro, vai ser batizado, vai ter dom de cura, vai ter isso, vai começar os paralíticos andando e tal. Mas o que eu quero dizer para você, busque o avivamento pessoal. Ele está disponível. Ele está disponível para cada um dos que buscarem. E eu cito Atos 2,
apóstolo Pedro, quando pregava a respeito dessa promessa, ele citou o profeta Joel, e ele dizia assim: nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse avivamento, ele está disponível para cada um de nós. Mas a pergunta que eu faço para você e para mim: quanto tempo que nós temos gastado em oração, em leitura de Bíblia, em santificação, em jejum? É isso que eu quero trazer para você a respeito dessa palavra. Resumindo aqui, a gente já vai para o final. Como que eu faço? Como que eu me arrependo? Nós estamos falando sobre arrependimento de obras mortas. Então, como que eu faço para me arrepender? Como que eu entendo tudo isso? O primeiro passo, nós precisamos reconhecer Jesus. A entrada, como eu disse, agora é só um resumo. A entrada a esta graça é o reconhecimento que eu sou pecador, através do pecado de Adão, através dos meus pecados, e eu preciso de Jesus para ser salvo. Um panfleto bem antigo, talvez você vai lembrar disso, talvez você já ganhou algum desses, quando você tinha alguns anos atrás aí. Esse panfleto ele falava assim, jovem demais para pensar em Deus, autossuficiente demais para pensar em Deus. São as fases da vida humana. Feliz demais, enamorado demais para pensar em Deus. É só love, só amor, né? Ocupado demais para pensar em Deus. Preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, preciso vencer na vida. Quando aposenta, cansado demais para pensar em Deus. E depois disso, tarde demais para pensar em Deus. Por isso que a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É por isso que a Bíblia diz que na nossa mocidade, lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade, para que quando cheguem os dias maus, você não diga, não tenho prazer mais na vida. Então a primeira questão é reconhecer Jesus na sua vida, é receber Jesus na sua vida. Quando nós entramos a essa graça, nós precisamos, quando nós pecamos, quando nós temos alguma obra morta que nós precisamos tirar da nossa vida, nós precisamos fazer oração de arrependimento. Como que é essa oração? Se nós copiarmos a oração de Nínive, se nós copiarmos a oração de Davi, nós não vamos errar. E essas eu já citei. Eles choraram, eles prantearam, eles jejuaram, eles buscaram a Deus com toda a sua força. Quanto vale a sua reconciliação com Jesus? Quanto vale a sua intimidade com Jesus? Então busque isso antes que seja tarde. Então, depois que eu faço essa oração de arrependimento, eu preciso de uma mudança. Depois disso, tem alguns casos que nós precisamos confessar. Tiago diz que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros, para que saremos. Por que o apóstolo Tiago disse isso? Ele disse porque tem situações que nós precisamos compartilhar, e eu não digo com qualquer pessoa, busca uma pessoa de confiança. Existem pastores com uma regra de não contar a sua vida para os outros aqui. Se for esse o caso, confesse o seu pecado. A outra situação que nós precisamos também é a restituição. Nós vemos o caso de uma pessoa que foi até Jesus e ele falou: se eu tenho pecado, se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir tudo que eu devia para essa pessoa 4 vezes mais. Então, quando você fere um princípio ético, quando você dá um prejuízo para alguém, não encoberte. Restitua esse prejuízo. Se você não tem como restituir, pelo menos chegue nessa pessoa e fala: eu não sei como eu vou fazer, mas eu preciso te pagar. Você me ajuda? Você me dá tempo? A restituição, ela faz parte. 2 Coríntios 5,17, ele diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus, ele quer, aleluia, fazer de você uma nova criatura.
Jesus quer fazer de você uma pessoa nova em Cristo. Jesus quer trazer transformação na sua vida. Jesus quer trazer cura na sua alma, no seu espírito. Amém? Então vamos mudar este padrão. Terminando com esse versículo, e eu leio para vocês, está apenas uma parte, em Lucas, que diz assim, o primo de Jesus, ele dizia isso, João Batista dizia assim: produzi sim frutos que mostrem vosso arrependimento. O machado está pronto, está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois que não produz fruto, será cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz em sua mão e separará o trigo da palha, recolherá do seu celeiro seu trigo e queimará a palha no fogo que jamais se apaga. A escolha está com cada um de nós. Pergunte para o seu irmão aí, vire para ele e fala: trigo ou palha? O que você quer ser? A escolha está com cada um de nós. Amém? A escolha está com cada um de nós. Eu convido o pessoal do Ministério do Louvor a trazer um louvor aqui. Gostaria que você se colocasse de pé. E eu gostaria de fazer 3 perguntas após a ministração dessa palavra. Eu gostaria de perguntar se alguém em nosso meio que nunca recebeu Jesus, que nunca veio à frente fazer um pacto. A Bíblia diz que com a nossa boca nós confessamos